ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Motivo de muita alegria, estamos aqui na casa do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia, Jesus já está na casa. Jesus já se faz presente no nosso meio. Você que tem Bíblia, por gentileza, nós vamos abrir o livro de Juízes, no seu capítulo de número 13. Juízes capítulo 13. Aleluia. Você que tem Bíblia pode me estar acompanhando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Verso 1 em diante. Quantos encontraram de vou morar no céu? Em nome de Jesus. Vai dizer assim o texto: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, queremos louvar a Ti, Senhor. Queremos louvar Teu nome porque o Senhor é bom. Queremos louvar a Ti porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem guardado a nossa vida, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pelas Tuas benevolências. Obrigado por esse culto maravilhoso, ó Senhor, pela oportunidade de adorar a Ti. Pai amado, mediante a Tua palavra que vai ser exposta neste momento, eu lhe peço que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, que os nossos ouvidos venham estar atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer palestrar conosco, Pai amado. Tira todo impedimento, ó Jesus. Tira tudo aquilo que vem atrapalhar nós de sermos alimentados pela Tua palavra aqui essa noite. Eu lhe peço, ó Pai amado, fica à vontade nesta casa. Fala, palestra ao nosso coração e que a Tua palavra, meu Senhor, venha nos transformar de uma forma sobrenatural. Usa o pregador dessa noite. Ele é falho, ele é perfeito, mas ele é Teu. Faz o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Santo e poderoso. Irmãos, olhem aqui. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler, o mesmo vai se encontrar no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele vai englobar o período de constância da história de Israel, pois os mesmos, ao longo do livro de Juízes, nós vamos perceber que eles viviam uma gangorra espiritual entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus, agradar a Deus e desagradar a Deus. Ao longo das gerações, no livro de Juízes, nós vamos perceber que o povo de Israel vivia esta gangorra, uma hora obedecia, outra hora desagradava o Senhor. E todas as vezes que eles desagradavam a Deus, o próprio Deus os entregava na mão de outras nações, de outros povos, a fim de que o teu povo venha se arrepender. E todas as vezes que o povo se arrependia, Deus
pela tua infinita misericórdia, levantava alguém para ser um libertador deste povo. Logo, esses libertadores eram chamados de juízes. Eis aí a origem do nome deste livro. Os juízes foram pessoas que foram levantadas por Deus ao longo das gerações, todas as vezes que o povo de Israel transgredia, para que assim eles viessem libertar este povo. No livro de Juízes nós temos pelo menos 12 que foram levantados ao longo do tempo para ser essas pessoas que resolveriam uma crise específica durante o tempo a qual ele foi levantado. Aí nós temos nomes conhecidos como Gideão, como Jefité. Nós temos também mulher que foi levantada, que é o caso de Débora. Pessoas foram levantadas para resolver crises, libertar o teu povo da opressão dos inimigos, muito por conta da desobediência do povo de Israel. Novamente, analisando o capítulo 13, a qual nós lemos, nós vamos perceber logo no versículo 1, a qual vai expor para nós que novamente o povo de Deus vai transgredir e vai fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E nesse contexto, o povo que está oprimindo a Israel, o povo que está subjugando a Israel, é o povo filisteu, povo esse que é inimigo declarado de Israel. Os filisteus agora subjugam a Israel, e novamente Deus, pela tua infinita graça, vai levantar alguém para ser o seu libertador, para que assim possa livrar Israel das garras dos filisteus. E agora quem vai ser levantado é um homem chamado Sansão. Todavia é importante nós analisarmos que Sansão, diferentemente de outros que foram levantados, Sansão, ele ainda não estava vivo. Sansão, ele ainda não tinha uma caminhada diferente de outros que já tinham uma vida vigente, que foram escolhidos, já tinham uma certa idade. Mas Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que ele viera a nascer. Deus já havia o escolhido e já havia o separado. E a narrativa é essa que o texto nos traz. Deus envia o anjo, vai até a mãe de Sansão, e as palavras do anjo é essa: mulher, até hoje você não gerou, mas a partir de agora você vai começar a gerar. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que alguém ainda não entendeu. As palavras do anjo para aquela mulher que era estéril é: mulher, até hoje você não gerou, mas a partir de agora você vai começar a gerar. O que é isso, Gabriel? É Deus mudando o destino daquela mulher. E por quê? Quando nós analisamos a história, nós percebemos que quando a mulher era estéril, esta mulher era dada como uma mulher de vergonha, não era bem vista perante a sociedade. A lei era tão cruel com a mulher que era estéril, que permitia que seu esposo viesse ter um relacionamento com outra, para que assim ele possa vir ter filho e assim dar continuidade à sua descendência. Era cruel uma mulher estéril naquela época. Só que Jesus, ele vai intervir na história daquela mulher. Se Jesus não intervém na história daquela mulher, se Deus não intervém na história daquela mulher, ela ia ser estéril e ia morrer estéril. Mas porque Deus, pela tua infinita graça, resolveu agir. Uma mulher que estava com um ventre infértil, ela vai a partir de agora começar a gerar. É o Deus que muda história, é o Deus que muda destino, é o Deus que muda a caminhada. Todas as vezes que Deus intervém na vida de alguém, Ele transforma completamente a vida desta pessoa. Essa vida não fica da mesma forma, essa vida não tem o mesmo destino, mas todas as vezes que Deus estende a tua mão, aquela vida é completamente transformada. Analisando a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que todas as vezes que Deus entrou na história de alguém, essa história foi mudada e o destino também foi mudado. Passeando na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber em João, no seu capítulo 9, quando Jesus, ele estava com seus discípulos, ali estava perto um homem que era cego de nascença. E não sei se os irmãos sabem, mas até hoje quem nasce cego morre cego, ainda não tem cura para a cegueira de nascença. Este homem era cego desde nascença. Só que olha que interessante, ele vai ter um encontro com Jesus que muda a história. Jesus vai fazer lodo da terra e vai pedir ele para se lavar no tanque de Siloé. Quando ele se lava, o homem que era cego de nascença, ele passa a voltar
voltar a enxergar. E o que é isso, Gabriel? É o Deus que muda história, é o Deus que muda destino. Analisando a Bíblia no mesmo livro de João, agora no seu capítulo de número 11, nós vamos lá numa cidadezinha chamada Betânia, aonde um homem chamado Lázaro, ele vai falecer. 4 dias estava morto. Para a crença da época não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas olha só que ironia, quem vai pisar naquele lugar é o Jesus que muda história, é o Jesus que muda destino. Ele vai até aquele sepulcro, pede para remover a pedra, e as palavras de Jesus é: Lázaro, venha para fora. E aquele homem que estava morto, ele voltou à vida, porque o meu Jesus, ele muda destino, o meu Jesus, ele muda história. Analisando o livro de Lucas, no seu capítulo de número 7, vai haver um culto fúnebre. Uma mãe está bastante entristecida, porque a tua filha veio a falecer. Mas olha só que ironia, Jesus, ele vai intervir, porque o meu Jesus é o Jesus que muda história, o meu Jesus é o Jesus que muda destino. Ele toca naquele caixão que estava para ser enterrado, e aquela menina se levanta. Uma menina que estava morta, ela passa a viver. O destino era a sepultura, mas Jesus mudou o destino dela, e agora ela está viva, porque o meu Deus é um Deus que muda história. Eu posso aplicar para a tua vida aqui essa noite. Eu estou pregando para pessoas aqui que teve um encontro em determinado momento com esse Deus que muda história. Eu posso ser bem sincero, se não fosse esse Deus que muda história, quem sabe, talvez é bem provável que você não estaria sentado nessa cadeira, porque eu estou pregando para a gente aqui essa noite, que se não fosse a intervenção divina, hoje estava lá fora, hoje estava na porta de um bar, hoje quem sabe estava na rua sem saber a hora que iria voltar. Mas graças ao nosso bom Jesus, o Deus que muda história entrou na nossa vida, aleluia. O Deus que muda história entrou na nossa causa, o Deus que muda história, ele mudou o nosso destino, e nós estamos aqui. Posso falar a verdade? O mesmo Deus que muda história, ele está pisando nessa casa. O mesmo Deus que muda destino, ele está pisando aqui essa noite, e ele está dizendo: não vai permanecer da mesma forma. Você está aqui, crente? Não vai permanecer da mesma maneira. O fim não vai ser o que parece, porque o Deus que muda destino, ele pisou nessa casa. Cadê você que vai adorar o nome dele? Cadê você que vai exaltar o nome dele? Cadê você que vai agradecer o nome dele? Meu Deus, ele muda destino. Meu Deus, ele muda na batalha. Meu irmão, eu não sei qual foi o diagnóstico, eu não sei o que falaram que ia acontecer, mas eu me dizer que Deus que muda destino pisou aqui hoje. Ele está dizendo: eu estou escrevendo uma nova linha. Você está aqui, eu estou escrevendo uma nova trajetória. Se a trajetória era de morte, agora vai ser de vida. Se a trajetória era de tragédia, agora vai ser de vitória. O Deus que muda destino está nessa casa. Você crê, irmão? Você crê, irmão? Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. É o Deus que muda destinos. Ele está aqui, ele está aqui. É o Deus que muda história, Letícia. O anjo aparece e diz que a partir de agora aquela mulher vai começar a gerar. Só que o interessante, missionária Fátima, é que ele não termina aí. A frase continua. A mensagem tem uma continuidade. E a mensagem do anjo de continuidade para aquela mulher é: você vai passar a gerar. Porém, você não pode beber vinho, não pode bebida forte, e não pode se alimentar de comida imunda. Porque este menino que irá nascer vai ser nazireu desde o ventre. Olha para cá rapidinho. Esse voto de nazireado, nós vamos lá em Números, no seu capítulo número 6. Era uma separação que alguém fazia de consagração ao Senhor. E para fazer essa consagração necessitava algumas coisas. Dentre eles, não pode cortar o cabelo. Dentre eles, não pode tomar bebida forte. Dentre eles, não pode se alimentar de coisa imunda. Aquele menino, Sansão, seria nazireu, consagrado desde o seu nascimento. Aí pode haver uma pergunta: mas se o voto, se essa consagração é com Sansão, por que a mãe tem que começar?
Por que a mãe que tem que fazer? É simples se você entender tudo aquilo que a mulher come, tudo aquilo que a mãe come, tudo aquilo que a mãe bebe, no período de gestação, influencia, impacta diretamente na criança que está sendo gerada. Estou pregando para mães aqui que entendem o que eu estou falando. Quando a mãe, no período de gestação, se ela come mal, a tendência ao desenvolvimento da criança também ir mal, porque o que ela come, o que ela bebe e até o seu comportamento. Porque aquilo que ela ingere vai direto para a placenta que liga diretamente a criança. Sabe que eu quero ir para um outro caminho, não tirando o fato de que ele seria nazireu consagrado desde o seu nascimento. Só que olha aqui, irmão, se tudo que ela come, se tudo que ela bebe, influencia, impacta diretamente na criança que está sendo gerada, olha o recado do anjo: não bebe bebida forte e não come comida imunda. Por quê? A lógica é proteger a criança que está sendo gerada dentro do ventre. Se ela não come, se ela não bebe comida imunda nem bebida forte, ela protege aquilo que está sendo gerado. Então o fato do anjo dizer para ela não fazer, não é para maltratar, não é para feri-la, mas é para proteger aquilo que está sendo gerado da parte de Deus. Você está aqui, gente? Não de Deus aqui não é para maltratar aquela mulher, mas é para proteger aquilo que está sendo gerado, mas é para proteger aquilo que está crescendo dentro do seu ventre. Muitas das vezes nós temos uma falsa perspectiva do não de Deus. Nós já entendemos o não de Deus como algo que nos faz ferir, mas muitas das vezes quando Deus diz não, é para proteger aquilo que está sendo gerado, é para proteger a nossa vida. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada desde o Gênesis, lá do princípio, nós vamos perceber o primeiro não de Deus, dado ao primeiro homem da terra, a saber Adão: não come do fruto proibido. É porque Deus queria maltratar Adão? Não, é porque Deus estava protegendo Adão. Quando nós vamos mais para frente, vemos em Gênesis, no capítulo 19, nós vamos perceber que Deus ele está livrando a família de Ló lá de Sodoma e Gomorra. Só que havia um não de Deus: não olhe para trás. É porque Deus queria ferir Ló e sua família? Não, Deus estava protegendo a família de Ló. Nem todas as vezes que Deus diz não é porque Ele quer nos ferir, nem todas as vezes que Deus diz não é porque Ele quer nos maltratar. Muitas das vezes quando Deus diz não, Ele está protegendo aquilo que está sendo gerado para a nossa vida. É por isso que tem muita gente que perde promessa, é por isso que tem muita gente que perde aquilo que está sendo gerado, porque não respeita, não atende, não observa os nãos de Deus, porque não atende, não observa os nãos que Deus está dando para a vida dessa pessoa. Quando nós não respeitamos os nãos que Deus ele dá para a nossa vida, nós atrapalhamos o projeto que está sendo gerado da parte dele. Tem gente que perde promessa, tem gente que perde que está sendo gerado, porque muitas das vezes que Deus diz não se relaciona e nós continuamos tendo envolvimento, porque muitas das vezes Deus diz não vai e nós continuamos frequentando lugares que Ele disse para nós não irmos, porque muitas das vezes Deus diz não toca, mas nós continuamos colocando a mão naquilo que Ele disse que não é para nós tocar. Mas eis o recado do céu para a tua vida aqui hoje: o não que eu te dei não é para te machucar, o não que eu te dei não é para te ferir. Eu estou protegendo aquilo que está sendo gerado. Você está aqui pelo amor de Deus? Eu estou protegendo aquilo que está sendo gerado para a tua vida. É por isso que eu disse não vai, é por isso que eu disse não pisa, é por isso que eu disse não toca, é por isso que eu disse não se relaciona. Eu não quero te ferir. O projeto que está sendo gerado, eu estou protegendo. Respeite os anjos de Deus. A desobediência para nós perdermos os projetos que Ele está gerando na nossa vida. E que tem de gente perdendo promessa, projeto não é brincadeira. Desobediência. Ignorando os dons de Deus. E a desobediência traz essa tragédia. Mas a obediência, Deus diz em Deuteronômio 5, faz que tudo corre bem em nossa vida e dos nossos descendentes. Você está aqui, crente? A desobediência causa ruína, mas Deus disse em Josué capítulo 1, verso 8, que a obediência traz prosperidade e sucesso no que nós fazemos. Tem pessoas que vivem grandes projetos da parte de Deus,
Tem pessoas que vivem grandes planos da parte de Deus. E o nosso questionamento que está do lado de fora é: como está vivendo isso? Como está passando por isso? Como está vivendo essas coisas boas? Só que nós não observamos o que está por trás. Nós não observamos a obediência dessa pessoa. Nós não observamos o quanto dos nãos que ela acatou, o tanto dos lugares que deixou de ir, tanto das coisas que deixou de fazer, simplesmente por obediência a Deus. E por causa da obediência o projeto foi gerado. Por causa da obediência o projeto ele foi gerado na vida dessa pessoa. E Deus está dizendo para mim e para você que é o projeto gerado, que é que os planos de Deus fluam. Respeita os nãos de Deus, que o projeto ele vai começar a gerar. Ele gera os projetos, mas é necessário dizer os nãos. É necessário que ele evite que você pise em determinados lugares. É necessário que ele evite que você toque em determinados lugares. É necessário que ele evite que você fale em determinados lugares. Mas ele está protegendo o projeto que está sendo gerado. Quando hoje diz isso, aquela mulher vai direto ao seu marido, esposo, chamado Manoá. E ela conta tudo o que aconteceu. E olha o que é interessante. Manoá não vai desconfiar. Manoá ele não vai duvidar. Só que ele vai tomar uma atitude que nos inspira. Que atitude é essa? Ele disse que vai orar ao Senhor para confirmação. Porque se Deus falou, ele vai falar de novo. Estou falando de um homem que tem fé. Eu estou falando de um homem que crê que Deus fala. Ele ora. E Deus ele aparece de novo através do anjo. Sabe por que ele pede de novo? Porque quando o anjo aparece, olha o que Manoá vai dizer para o anjo: me ensina como criar esta criança. Manoá é o tipo de cara, camarada, que tem um projeto de Deus, mas ele quer instrução de como cuidar desse projeto. Manoá é o tipo de camarada que ele tem o projeto do Senhor, mas ele não quer fazer com as suas próprias mãos. Ele quer orientação divina. Ele quer orientação de Deus. Eu posso falar a verdade? O projeto de Deus na nossa mão, feito da nossa maneira, se perde. Tem pessoas que têm projeto de Deus, mas suas próprias mãos estão sendo gerados errados. Mas nas mãos de Deus dá certo. Não adianta ter projeto e não saber cuidar. Não adianta ter projeto de Deus e não saber administrar. Não adianta ter projeto da parte do Senhor e não saber cuidar daquilo que Ele está nos dando. Mas o segredo é esse, que Manoá nos dá, que quando Deus dá um projeto, eu busco Ele orientação de como cuidar daquilo que Ele está nos dando. Porque o que vem de Deus tem cuidado do céu. E quando Deus está no controle, não se perde. Na nossa mão pode se perder o projeto. Na nossa mão pode se perder a promessa. Na nossa mão pode se perder aquilo que está sendo gerado. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, isso não se perde. Isso fica ainda nas nossas mãos. Ele busca orientação. O anjo confirma e diz novamente todos os cuidados que devia ter com a criança. E assim é feito, se cumpre. A madre daquela mulher se abre e ela gera. Sansão nasce e Sansão cresce. Sansão é um homem escolhido. Sansão é um homem separado. Sansão é um homem consagrado ao Senhor em determinados momentos, cheio do Espírito Santo, pois o Espírito se apoderava da vida dele. Só que todos esses requisitos não valiam de muita coisa, porque quando nós analisamos a história de Sansão, havia falado isso na cena dos jogos, alguns até se espantaram, mas quem conhece a história, quem meditou e conheceu, sabe que Sansão não é exemplo para nós. Mas Gabriel, Sansão era um homem que era escolhido, de fato. Sansão era um homem que era separado, de fato.
Porém, Sansão não era um homem exemplo para nós. Quando nós analisamos a vida de Sansão, nós percebemos que os seus comportamentos, que as suas atitudes, que as suas ações não coincidiam com aquilo que foi derramado na sua cabeça, não coincidia com aquilo que Deus o chamou para que seja. Os comportamentos de Sansão, as atitudes de Sansão nos levam e nos dá a entender que ele não dava valor à presença do Senhor. Ele não dava valor àquilo, o valor que foi derramado na vida dele. Sansão não tinha comportamentos adequados para nos inspirar. Sansão era para ser o homem que nós abrisse a Bíblia e dizéssemos: que homem de Deus. Mas nós não vemos dessa forma. Sansão ele era escolhido, mas Sansão ele não buscava Deus. Sansão ele era separado, mas Sansão ele dava mais a voz à carne do que a voz ao Espírito. Deus chamou Sansão, mas Sansão gostava mais dos prazeres do mundo. Isso me encaminha para uma aplicação bem clara aqui para os irmãos. Que aplicação é essa, Gabriel? Que não basta apenas ser chamada, não basta apenas ser escolhido. Gabriel, não basta apenas ser separado, não basta, porque chamado, se nós analisarmos, até Judas foi escolhido, até Saul desobediente foi. Então não basta apenas ser chamado, não basta apenas ser escolhido, mas precisamos permanecer de acordo com aquilo que Deus derramou na nossa vida, no nosso comportamento e na nossa conduta, no nosso comportamento e na nossa maneira de viver. Tem pessoas hoje que dizem que é escolhidas, mas não vivem como alguém escolhido por Deus. Tem pessoas hoje que dizem que é separado do Senhor, mas não vivem a vida de uma pessoa que verdadeiramente é separada por Deus. Tem gente dizendo que ela tem chamada, mas não suporta o processo daquele que é chamado. Chamada sem fruto é árvore seca, escolhido sem vida no altar é lâmpada que é apagada. Jesus ele vai dizer algo bem claro para nós em Mateus, no seu capítulo de número 7, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, e pelos seus frutos nós conheceremos. Deus não nos chamou apenas para nos carregarmos algo, mas Deus nos chamou para sermos luz e sal nessa terra, para aqueles que nos observam e enxergam a nossa maneira de viver. O mundo não olha a unção da nossa cabeça, o mundo não olha o óleo que foi derramado sobre a nossa cabeça, mas o mundo olha para nós e se questiona, olha como ele vive, olha como ele anda, olha como ele fala, olha como ele faz. O mundo observa o nosso comportamento, o mundo observa aquilo que está do lado de fora. Mais do que a unção que nós carregamos, é o nosso estilo de vida diante de Deus e diante dos homens. Sansão era um homem escolhido sim, mas os seus comportamentos não coincidiam como alguém escolhido. E Deus está dizendo para nós aqui essa noite: eu não te chamei apenas para ter unção, eu não te chamei apenas para ter algo da minha parte, eu te levantei para ser alguém transformado, lapidado de dentro para fora, alguém que é luz nessa terra, alguém que é sal neste mundo, alguém que alguém possa olhar e dizer: ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. Deus te chamou para ser diferente nessa geração. Aleluia! És poderoso, Jesus. Sermos diferentes na nossa maneira de viver. Sansão não era. E maior do que a unção que foi derramada na vida dele, era o seu estilo de vida e seu comportamento que chamava mais atenção. Nós fomos chamados para sermos santos assim como ele foi, para sermos diferentes assim como ele foi. E Efésios 4 diz que nós viéssemos andar dignos da vocação e que nós fôssemos chamados. Mas fala a verdade, será que nossos comportamentos condizem com aquilo que Deus nos chamou? Eu estava lendo a carta de 1 Pedro esses dias e eu chorei, porque se nós seguimos a risco que a Bíblia pede, nós não fazemos nada disso.
que o nosso comportamento está de acordo com aquilo que nós fomos chamados. Mas eu creio que eu estou pregando para uma geração diferente aqui neste lugar. Eu creio que eu estou pregando para homens e mulheres diferentes aqui neste lugar, que não só receberam a unção, a chamada, mas vive de acordo com aquilo que foi chamado, mas vive de acordo com a unção que foi derramada. Deus, Ele está dizendo para mim e para você essa noite: você é luz, você é sal nessa terra. Eu te chamei para ser diferente, eu te chamei para viver diferente, eu te chamei para agir diferente. Deus, Ele derramou algo na sua vida, e isso precisa ser transpassado em nossa conduta, em nosso comportamento, em nossa maneira de viver. Deus, Ele não te chamou apenas para viver aqui na terra, mas Deus, Ele te chamou para ser um cidadão do céu, vivendo nessa terra. Sansão não nos inspirava em seus comportamentos. E quando nós damos uma breve resumida na vida de Sansão, todos conhecemos Sansão como um homem forte. Todos nós conhecemos Sansão como o homem mais forte da Bíblia. Só que por muito tempo eu pensava, quando eu ainda não tinha aquela intimidade com a Escritura, que a força de Sansão vinha dele mesmo. Era Sansão que era forte. Só que é bem verdade que quando nós analisamos a vida de Sansão, nós percebemos que a força não vem dele, e sim do próprio Espírito Santo que se repousava sobre a tua vida e se apoderava dele. Eis aí a origem da força de Sansão. Todas as vezes que Sansão agia de uma forma excessiva, o Espírito de Deus se apoderava dele. Aí nós temos algumas situações em Juízes capítulo 14, quando Sansão ele vai matar o leão com as suas próprias mãos. Não foi a força de Sansão, mas foi o Espírito que se apoderou dele. Nós vemos em Juízes 14, 19, que Sansão agora ele vai matar 30 homens, apenas ele sozinho. Mas não foi a força de Sansão, foi o Espírito do Senhor que se apoderou dele. Quando nós vemos o capítulo 15, nós vamos ver que ele vai matar 1000 filisteus, apenas ele. Mas não foi a força de Sansão, foi o Espírito de Deus que se apoderava dele. A força de Sansão que nós tanto admiramos, a força de Sansão não vinha dele, e sim do próprio Deus que se apoderava do seu corpo. Se não fosse o Espírito, Sansão era um homem comum, Sansão era um homem qualquer. Se não fosse o Espírito, Sansão seria apenas mais um. Mas é o Espírito que se apoderava dele, que fazia ele ser diferente. Era o Espírito que dava força sobrenatural a Sansão. E é diferente na nossa vida. Ou você acha que nós estamos aqui pela força do nosso braço? Você acha que nós estamos aqui pelo nosso próprio esforço? Não, é o Espírito Santo que nos conduziu até este lugar. É o Espírito Santo que tem nos dado fôlego para pisar neste lugar. Se não for o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Se não for o Espírito Santo, nós somos apenas um nessa terra. É o Espírito Santo que nos diferencia, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá capacidade. Se não for o Espírito Santo, o pregador ele não prega, apenas solta palavras ao vento. Se não for o Espírito Santo, o cantor não canta uma canção, e sim apenas uma música, porque é o Espírito Santo que nos diferencia, é o Espírito Santo que nos dá capacidade, é o Espírito Santo que nos dá força. Sem o Espírito Santo, a palavra apenas é discurso. Sem o Espírito Santo, a força ela não vem mais, porque é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos dá a verdadeira força. Tem pessoas perdendo guerras espirituais, tem pessoas perdendo guerra na tua casa, na tua família, porque acha que vai vencer na força do teu braço, que acha que vai vencer na força do teu punho, que acha que vai vencer da tua maneira, do teu jeito. Às vezes perde essas batalhas espirituais, porque as batalhas espirituais não são vencidas pela força do nosso braço, mas é o Espírito Santo que nos capacita para sairmos vitoriosos dessas batalhas. A força que nos levanta
força quando nós caímos é o Espírito Santo. A força que nos dá coragem quando nos dá medo é o Espírito Santo. A força que nos vai vencer quando algo nos derruba é o Espírito Santo. É o Espírito que dava força a Sansão. Era o Espírito que levantava a Sansão. Era o Espírito que dava capacidade a Sansão. É o Espírito Santo de Deus. Eu tenho algo para dizer aqui para a igreja. Para de lutar com a força do teu braço. Para de lutar da sua maneira. Não está vendo que não está dando resultado. Não está vendo que não está dando jeito. Não está vendo que não está trazendo solução. Mas passa a crer, acreditar, se submeter à autoridade do Espírito. Porque é Ele que te dá a capacidade de vencer as batalhas. É Ele que te dá a capacidade de vencer as guerras. É Ele que te dá a capacidade de vencer as batalhas espirituais. Com o Espírito Santo nós não saímos perdedores, mas saímos vitoriosos de nossas batalhas. Esse mesmo Espírito, eu estou encerrando. Sansão não dava valor. Ao longo da Bíblia Sagrada, você não vê Sansão clamando por esse Espírito que apoderava do corpo dele. Você não vê Sansão orando. Você não vê Sansão buscando. Mas a vida de Sansão é pautada por negligência, ignorando a presença do Senhor. Quando nós percebemos isso, analisamos a vida de Sansão, enxergamos que Sansão lhe tinha suas fraquezas. Sansão lhe tinha suas dificuldades. Sansão não dava a voz de Deus, não dava ouvidos a ela, mas a voz da tua carne, Sansão não isentava de ouvi-la. Sansão era um homem que vivia de acordo com seus deleites. Sansão era um homem que vivia de acordo com as suas vontades. O que ele queria fazer, Sansão fazia. O que ele desejava fazer, Sansão ele fazia. Sansão se casa, tem relacionamento com a Filisteia, mesmo os seus pais dando conselho para não se relacionar. Sansão ele mata seus inimigos. Sansão ele tem novamente outros relacionamentos. A vida de Sansão é essa. Sansão tem relacionamentos que não é só da parte de Deus. Sansão ele toma algumas atitudes. Sansão ele toma algumas práticas sem orientação e sem direção divina, apenas porque ele simplesmente queria fazer. Sansão, por mais que ele era separado, Sansão ele não vivia uma vida de separação. Era um ciclo vicioso na vida de Sansão. Ele não mudava. Passava um ano, passava 2 anos e Sansão permanecia a mesma pessoa. Sansão não tinha transformação. Era um ciclo vicioso que Sansão vivia. E quantas das vezes nós observamos e enxergamos pessoas que estão vivendo ciclos viciosos. Nós percebemos, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e parece que não tem uma verdadeira transformação. Parece até que a pessoa está vivendo a mesma história, está vivendo a mesma situação. Assim como Sansão passasse o tempo e ele vivia nesse ciclo, e repetindo o ciclo, e repetindo. E até hoje nós temos pessoas assim, que vivem os mesmos ciclos, que vivem as mesmas situações, que passam-se os anos e ainda não tem uma verdadeira transformação. Sansão ele mata um leão, mas ele não consegue matar os seus próprios desejos. Sansão ele vence 1000 homens, mas ele perde para uma mulher com apenas um beijo. Sansão ele destrói portões de cidades, mas ele não consegue fechar as portas de seu coração. Sansão é um homem que não consegue negar os seus desejos carnais. Sansão é um homem que não consegue negar os seus deleites. Sansão é um homem que não consegue negar a tua maneira de viver. Sansão é um homem que sempre vive da mesma forma, que sempre vive do mesmo jeito. Mas eu vim dizer algo aqui para a igreja aqui essa noite. O Deus que ele muda história, ele está nessa casa. O Deus que ele muda destino, ele está nesse lugar. Ciclos viciosos vão ser quebrados nessa casa. Ciclos viciosos vão ser quebrados neste lugar. Talvez passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e permaneceu da mesma forma. Mas Deus ele quer quebrar esse ciclo. Deus ele quer quebrar esse ciclo repetitiva. Mas Deus ele quer te dar algo concreto. Deus ele quer
mais te dar algo sólido, não vai mais se repetir, não vai mais permanecer da mesma forma, porque é um Deus que muda a história, Ele está neste lugar. O ciclo se repetia. Sansão se assentava com quem não devia se assentar, mais se turmava com o povo filisteu do que seu próprio povo, bebia com eles, festejava com eles. O envolvimento de Sansão era com o povo filisteu, o envolvimento de Sansão era com o povo inimigo. Sansão se envolvia com quem não era para se envolver. Sansão andava com quem não era para andar. Sansão conversava com gente que não era para conversar. E esse é um problema que muitas das vezes nós corremos o risco de acontecer na nossa vida, de andar com pessoas que não é para andar, frequentar ambientes que não é para frequentar, e nós acabamos se afastando da promessa do Senhor. Nós acabamos se afastando daquilo que o Senhor tem separado para nós, e com isso o Espírito Santo só vinha se desagradando de Sansão. O homem que era escolhido, o homem que era chamado, o homem que era separado, o homem que o Espírito Santo se apoderava dele. As suas atitudes, o seu comportamento fazia com que o Espírito Santo se agradava, se desagradava da vida dele. Sansão, ele vai ser enganado por uma mulher chamada Dalila. A mesma vai entregá-lo na mão dos filisteus. Os filisteus cegam ele, os filisteus prendem ele, e eles vão dar uma grande festa, a qual vai reunir a todos os filisteus dentro de um templo. E quando eles estão fazendo a festa, eles chamam Sansão, eles pegam Sansão cego, acorrentado, para zombarem dele no meio de todos os filisteus. E quando Sansão é colocado no meio da coluna daquele templo, a primeira e única vez que nós vemos Sansão orando a Deus. Um homem que tinha presença nunca orou. Um homem que era escolhido, era chamado, nunca buscou o Senhor. Mas depois que ele perdeu e reconheceu e sentiu falta, ele vai orar. Primeira e única vez. Só que o que me chama a atenção é a oração dele. Sansão, ele vai pedir para ser cheio de novo. Só sente a falta do Espírito quem perde. Sansão se lembrou das vezes que ele era enchido pelo Espírito Santo. Sansão, ele se lembrou das vezes que o Espírito Santo se apoderava dele. E agora ele vai sentir saudade. Se coloca de pé. Se coloca de pé. E agora ele vai sentir falta do Espírito Santo. Você sabe qual é a maior dor do ser humano? É uma vez sentir a presença e de repente acordar e se deparar da presença não está mais com ele. Você sabe qual é a maior dor do ser humano? É viver cheio do Espírito, mas de repente se encontrar vazio. E a única coisa que dá na vida daquele homem ou daquela mulher é saudade dos tempos que era cheio. Sansão sentiu saudade, falta do Espírito. E a oração é: me enche de novo. Sansão podia pedir várias coisas, mas o que ele pede é para ser cheio de novo. Muitas das vezes nós somos como Sansão. Podemos julgar Sansão pelo seu comportamento, mas muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Temos a presença e ignoramos a presença. Temos o Espírito Santo aqui pertinho, nós ignoramos como ele não estivesse perto. Fazemos como Sansão, ignoramos a presença que está dentro de nós. Só que assim, quando a presença se afasta, Sansão ele sente saudade, Sansão ele sente falta. E a pior sensação é sentir o Espírito Santo saindo de perto de você, porque essa presença que nos preenche, essa presença que nos preenche. E é como se eu estivesse vendo Sansão orando, e nessa oração ele fazia
música, uma simples canção, através do pedido dele, de que o Espírito Santo viesse enchendo de novo. Presta uma meditação dizendo assim: toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem